A paz esteja com todos vocês e familiares nesse domingo, que é um domingo na questão comercial errado, mas na questão cristã é a questão de o domingo ser a paixão de Cristo, ser a ressurreição. Sim, é a ressurreição, mas não é hoje. A questão da ressurreição é você viver essa ressurreição todos os dias. E como a própria Bíblia fala, não se sabe ao certo se realmente a data foi hoje. O importante é, ele morreu e ressuscitou. E a Páscoa, que é comemorada, como comemorou naquela época, que era uma questão religiosa da saída do Egito, e eles comemoraram isso, por isso, e aí veio Cristo para mudar uma série de coisas. Até uma palavra que eu já falei em uma outra situação. Essa palavra de hoje, que eu vou falar, e a palavra, uma outra palavra, que ambas têm a ver com essa questão da Páscoa, que é a ressurreição, que é a morte e a ressurreição dele, ela diz o seguinte: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Quando ele fala que durante a ceia, este momento ele acontece a verdadeira humildade de Jesus, que era o Filho de Deus na questão de ser servo, ao lavar os pés dos discípulos e dele não deixar ninguém de fora, mesmo no momento principal, né? Nesse momento, principalmente a questão do traidor, que era Judas. Amém, irmãos? E que aqui também eu vou acrescentar que todos eram importantes para o Senhor, desde o mais simples até o mais importante, desde o mais simples até o mais importante. Isto é ser servo, que é o que é falado no versículo, no versículo 12 até o 16, que fala o seguinte: o serviu maior que o Senhor. E o 17, bem-aventurados sois, porque praticardes. Então, é a questão da humildade. Nesses versículos que eu falei agora, fala sobre isso, que foi durante a ceia. Foi no momento que ele estava ceando, e até o próprio Judas, ele participou. E que às vezes o que eu falo? Será que nós somos como Judas? Nós estamos no meio das pessoas, procurando nos dar, mas com certas intenções, ou a gente faz por amor? Judas, ele estava lá no momento por esse sentido, por causa desse amor. Só que a questão dele era a ganância, era a questão do dinheiro também, porque ele cuidava da questão financeira dos irmãos lá. Então, irmãos, o que acontece? Hoje em dia muitos são assim. Você está na igreja com algum interesse, você tem que estar na igreja para servir a Cristo, fora dela, porque dentro é fácil, como eu já falei. Amém, irmãos? O versículo 5 aqui, que eu não vou falar todos, eu vou falar alguns especificamente, para mim, que Deus me tocou, e eu já vou entrar na outra live, quando eu finalizar aqui. Depois, e mais tem, assim, continuando dentro desse versículo também, quando ele fala, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, que é uma passagem que está em Lucas 22, 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Por isso que eu falo, ele não deixou nenhum dos 12 de fora. Então é justamente essa questão. É isso que eu falo. Entendeu, irmãos? Ele queria a salvação até para o próprio Judas. Mas no final, Judas, ele mesmo, o que ele fez por ele. Ele não fez por esse amor, ele fez por remorso. Porque ele viu o erro que estava errado, mas em vez de ele se arrepender como Pedro fez, o que ele fez? Ele simplesmente pegou e ignorou. Ele teve o remorso e foi por isso que ele tirou a vida. E quem tira a vida, irmãos, há muitas questões sobre isso. Normalmente quem tira a vida é o próprio Jesus. Ele tem a condição de dar a vida ou tirá-la. É ele. Você não pode tirar fora a vida, porque a vida que você tira, você está tirando a vida dele. Porque ele está em você. É um ressalto que eu quero, uma observação que eu quero deixar para vocês, irmãos. Amém? Agora sim, o versículo 5, o que ele fala? Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aqui o Senhor ele fez o papel de servo, mostrando a sua humildade e altruísmo. O que significa altruísmo, irmãos? É o amor ao próximo.
Então ele foi humilde e ele teve esse amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É uma repetição, não é? Isso é o que o cristão deve fazer. Ele tem que seguir exatamente isso, irmão. Amém? O versículo 10, ele diz, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Aqui Jesus, ele estava se referindo à limpeza interior, à limpeza espiritual. Porque as pessoas, por isso que ele lavou só os pés, porque não necessitava. E os pés, a questão de fazer isso, naquela época era a questão de servir, era a questão de ser como se fosse um empregado. Ele se tornou um empregado, ele se tornou um servo, porque ele era filho de Deus, mas ele mostrou que nós devemos ter essa humildade. Nós, com relação aos nossos superiores da empresa, ou em qualquer outra situação, que a pessoa tem um conhecimento maior, nós temos que ser humildes. E a pessoa que é assim tem que ser humilde, para ela não se tornar uma pessoa soberba. Amém? E aqui quando ele falava que nem todos estavam limpos, era o próprio Judas, era a ganância, o coração dele estava corrompido, entendeu? Porque Jesus já sabia que ele ia trair ele, mas ele deixou ele com que ele participasse. Jesus queria acreditar desse arrependimento, só que isso, pelas escrituras, isso tinha que se cumprir, ele teria que ter essa traição. E quando Judas chega, ele beija Jesus, no momento do Getsemane, você tem uma ideia, ele beija e ele não falou assim, oh, você foi um falso, você foi não sei o que, não. Ele falou assim, faz o que você tem que fazer. Jesus, como eu já falei muitas vezes, ele ficou em silêncio até o final, até a morte dele. Você está numa luta, irmãos, não agrida ou não fala mal daquele que está te fazendo mal. Simplesmente ore por ele, para que ele entenda que não está correto. E você fique em silêncio. Porque o silêncio de Jesus aconteceu o que é comercialmente, né, comemorado hoje, a sua ressurreição. Então, é uma reflexão para a gente. Amém? Amém? Aí a conclusão, irmãos, que eu vou deixar essa live, que eu vou encerrar essa live e já vou entrar na próxima. Amém? Diz o seguinte, este momento que Jesus fez o ato de lavar os pés dos apóstolos, mais uma vez, a humildade e o servir dele a todas as classes, o amor ao próximo e até a atitude de não deixar, o traidor participar da ceia. Então, essa é a reflexão, é a questão da disciplina, é a questão do amor, é o que eu já falei em outras lives. Você pode ter tudo, mas se não tiver o amor, tudo, o demais, nada disso vai se acrescentar. Você perde tudo, porque ele vai falar que não vos conhece. Ele vai dizer isso. Você teve esse amor por mim? Eu tive. Você teve? E aquele que pegou e fez coisas horríveis contra você? Você teve esse amor? Ah, mas ele... Não, eu não fiz isso, meu filho. Ele não vai falar isso. Mas quando ele fala isso, irmão, significa isso. Por isso que a questão desse amor é o amor ao próximo. E não é você pegar e você se afastar. Eu perdoei, isso não é perdão. Não é perdão, porque senão Jesus teria descido da cruz. Já falei isso várias vezes. E eu vou focar sempre nisso. A coisa mais difícil para o cristão é ter esse amor. É o arrependimento, é o perdão. E a live seguinte, eu vou acrescentar justamente essa questão também. Amém, irmãos? Então, tenham no coração de vocês isso. Tenham essas questões que eu cito aqui nessa live, que eu falo, que é a humildade, que é o amor ao próximo e até a atitude de deixar o traidor participar. Tem alguém que na sua vida é um traidor na sua vida, faz coisa, deixe com que ele participe, porque ele vai ver, poxa, eu estou fazendo coisa errada. Eu estou fazendo uma coisa errada pelo cara e o cara tá me ajudando, tá comigo. Por que ele está fazendo isso? Aí a pessoa vai se questionar. Se ela não se questionar, ela vai ser cobrada no dia do julgamento. Eu falo sempre isso. Então, façam isso, irmão, façam. Porque no dia do julgamento não haverá mais saída. Muitas pessoas brincam com isso. Não brinquem. Não brinquem com uma coisa que o que está em jogo, sabe o que é? É a sua vida. O que está em jogo é uma vida que você pode ter com Jesus, servindo Ele, amando Ele durante a eternidade. E todos aqueles que te amam, que entenderam isso também, vão estar juntos. Pensa bem, você chega no dia do julgamento e você chega lá e você é julgado. Porque todos vão ser julgados, independente de quem seja, vão ser julgados.
Mas você é jogado para ser jogado no fogo e enxofre e sofrer eternamente, enquanto aquele irmão, aquele lá que estava com você, ele vai estar separado. Isso doloroso é. E sabe de uma coisa que eu vou falar, só para finalizar? É tão grande a misericórdia de Jesus por nós, é tão grande essa misericórdia, que é isso que através de Jesus Deus vê. É por isso que ele se tornou uma pessoa humilde. Ele desceu à terra para que Deus entendesse isso através dele, que é tão misericordioso esse amor, que quando a gente estiver julgado e aquele que a gente ama, que não entendeu e foi lançado no lago de fogo e enxofre, e eu falo todos, marido, esposo, pai, mãe, amigos, você vai ter, sabe o que? Pena, porque Jesus vai fazer com que você esqueça. Eu tenho certeza disso, irmãos. Pra vocês verem como a misericórdia dele é grande, e ele vai fazer vocês esquecerem, irmãos. Ele vai fazer vocês esquecerem. Vocês vão ter pena. Você vê como a misericórdia dele é grande. Isso é tremendo. E aquele que estiver com você, eu creio que ele vai falar assim. Ele vai fazer com que você lembre. Por quê? Porque ele vai estar com você, e todos nós seremos irmãos. Não vai existir marido, esposo, pai, não vai existir. Todos nós veremos entre nós como irmãos. Não é isso que cada um de nós queremos, por causa das guerras, por causa das coisas horríveis que acontecem na terra? É isso que nós queremos. Amém? Eu vou encerrar essa live, irmãos, e eu já vou entrar na próxima live, para finalizar, para que daqui a pouco nós teremos o culto, que eu aguardo vocês estiverem por perto aí, para estarem acompanhando. E se você estiver na cidade, irmãos, venham prestigiar. Se for alguém da cidade, que deve ter alguém aí que está nessa rede social, que é da cidade. Se Deus tocar, venham. E eu acho que Deus toca. Só tenha atitude e participe. Amém, irmãos? O importante é estar na casa dele. Mas quem não pode, participe. E tiver a oportunidade, venham à cidade e venham conhecer a igreja que eu congrego. Amém? Eu vou encerrar e eu já vou entrar na outra live. Amém? Até já já.